Olá, crianças, vamos para a nossa quarta aula de ciências, né? Revisar os nossos conteúdos. O conteúdo de ciências já foi todo trabalhado. Estamos na nossa quarta aula, a unidade 4, o estudo o Sol e os seres vivos, né? Nós estamos revisando o conteúdo, trabalhando no capítulo 2, que fala sobre o calor nos objetos e nos seres vivos. Nós temos aqui a imagem de um beija-flor, né? Que nós vamos falar um pouquinho do que acontece com ele, né? Com relação ao calor, né? O que é que o corpo dele, o organismo dele, o mecanismo do corpo dele faz, né? Então, é um conteúdo, né? O beija-flor será um conteúdo de estudo, né? Uma curiosidade sobre o beija-flor que você vai ver na aula de hoje, certo? Então, vamos lá, iniciando, dando continuidade ao conteúdo de ciências, né? As nossas revisões de ciência. No início do capítulo 2, nós vamos ver aí o Sol que nos aquece, né? Tem a observação aí que o Sol é a nossa maior fonte de luz e calor. Conteúdo da página 136 do nosso livro. A luz emitida pelo Sol aquece o nosso planeta em diferentes intensidades, né? Existe um período em que o Sol, né? Que existe aqueles movimentos de rotação e translação, que a gente vai dar uma olhada depois. Nós já, inclusive, falamos na aula anterior. Existe um movimento que a Terra realiza em volta dela mesma. Existe um movimento que a Terra realiza em volta do Sol. O movimento que ela realiza de rotação que é o do dia, né, que representa o dia, as 24 horas, e o movimento de translação, o movimento que a Terra dá em volta do Sol, que é aí onde se percebe as 4 estações, por conta desse movimento que ela se aproxima, que ela fica distante do Sol, no movimento durante o ano todo, né? Então, aí acontece as 4 estações do ano, certo? Então, em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa e não sentimos tanto calor. Isso, essa época do ano é uma das estações que nós não sentimos tanto calor, é o inverno, né? Em outras épocas do ano, a luz solar chega a nós com mais intensidade e sentimos calor demais. Esse calor nós já sentimos mais no verão, ok? Que também é uma das estações do ano, certo? Então, vamos ver ainda na página 136, o que é o Sol e para que ele serve. Nós entendemos, né, que quando o nosso corpo está suando bastante, né, quando está muito calor, é quando nós fazemos o quê? Quando nós fazemos alguma atividade física ou quando praticamos algum esforço físico, né? Ou atividade física ou algum esforço físico. Aí nós suamos bastante, né? Então, o suor é eliminado do nosso corpo para manter a temperatura dele adequada. Desse modo, suar esfria o corpo, né? O suor é feito de água e sais minerais. E para repor esse suor que nós perdemos, né? Nós temos que nos hidratarmos tomando água, bastante água, certo? Nós devemos tomar bastante água. Conteúdo da página 136. Na página 139, nós já vamos falar do Sol, não no nosso organismo, mas ele nos objetos, nos materiais que nós usamos no nosso dia a dia, né? E que o Sol aquece, nós entendemos que o Sol aquece esses materiais de forma diferente, tá ok? Então, os objetos
à nossa volta também são aquecidos de maneiras diferentes. Alguns se aquecem e se esfriam muito mais rapidamente que os outros, mas isso depende muito do material que é feito. Então, aqui nós temos os exemplos, né, do ouro, do alumínio, do ferro e da prata, né, que eles esquentam e esfriam rapidamente. Esse conteúdo você pode acompanhar no nosso livro da página 139. Já os materiais que demoram mais a esquentar e esfriar são o cortiça, né, o plástico, a borracha e o tecido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os animais, né, que nós entendemos, nós estudamos que eles têm características adaptadas para eles sobreviverem em ambientes quentes e secos e em ambientes úmidos, né, frios e úmidos. Então vamos ver, começarmos com os animais de ambientes quentes. Aqui nós temos o camelo, que nós já estudamos, você já sabe que ele pode beber até 100 litros de água de uma só vez, né? E que ele armazena ele consegue manter seu corpo hidratado até 3 semanas, né? Com essa água que ele bebe. E que ele já tem no organismo dele uma adaptação, ele já tem um mecanismo que ele começa a controlar a água quando ele vê que tá perdendo muita água, ele começa a controlar essa água que está nele, né? Diminuindo a urina, né? O que ele elimina, a quantidade de urina que ele elimina. Então ele consegue diminuir para conseguir manter o corpo hidratado por mais tempo, né? Já o corpo dele já tem esse mecanismo que permite ele diminuir essa quantidade de urina, né? Interessante essa curiosidade e o mecanismo do organismo do camelo, porque para ele sobreviver esse ambiente quente, né, já conseguiu, o corpo dele já criou esse mecanismo. Aqui nós temos duas raposas que nós já falamos na aula anterior, né, do deserto, que tem essas orelhas grandes aqui, né, desse tipo. Ela perde calor mais facilmente para o ambiente. Então, ela mantém o corpo dela, né, mais fresco, mesmo que esteja em um ambiente muito quente. É uma característica. Outra característica são as patinhas dela. Estão vendo aqui as patinhas dela? É coberta de pelo, né, mais espessos, né? Certo? Eles protegem o pelinho da raposa contra essa areia quente, né, do deserto. Então é uma camada, né, que protege as patinhas dela, tá certo? E nós falamos aqui sobre os animais, né, de ambientes frios, né? Agora nós vamos falamos do ambiente quente, agora nós vamos falar de ambientes frios e úmidos, né? Aqui nós temos o pinguim, temos o urso e temos um cachorrinho aqui, né? Então são animais que também têm um corpo já com características, né, para suportar o gelo dessa região em que eles vivem, certo? Então, existe também outros, além dos ursos polares, existem os papagaios do mar, as focas, as raposas e os leões marinhos também, que são de ambientes frios e úmidos, certo? No Polo Sul é um continente formado por uma porção de terra recoberta por gelo, né? E no Polo Sul vivem animais como os pinguins, as focas e alguns animais de espécies como a baleia, os peixes e as árvores, né, dessa região fria, né? Existe também baleias, peixes e aves desse tipo de ambiente frio e úmido, além do que nós citamos agora, dos pinguins,
do urso e do cachorrinho, ok? Na página 145, essa página que nós acabamos de estudar também era ela, né? Nós vamos só dar continuidade na página 145, com relação ao lobo cinzento, no nosso livro da página 145. Nós, inclusive, já falamos e vamos só reforçar, né? Que o lobo cinzento, ele também, assim como a raposa, ele tem uma pelagem, né? Uma espécie de proteção. A raposa também tinha nas patinhas. E o cachorro tem uma pelagem grossa e outra camada na pele, separando cada dedo de sua pata. Então, aqui também, para ele aguentar o frio, ao contrário da raposa, que era o ambiente quente, ele também tem para proteger do gelo, né? Então, ele tem esse tipo de camada, né, que separa cada dedo de sua pata. Essa fina camada permite que o lobo possa andar sobre a neve com mais facilidade. Quando a gente coloca uma pedrinha de gelo na nossa mão, a gente não aguenta por muito tempo, né, gente? Por quê? Porque a nossa pele, né, a pele não é adaptada para ter esse contato com o gelo. Então, o cachorro cinzento, né, ele tem essas características que proporcionam ele se locomover no gelo, né, que é o ambiente onde ele vive. Então, uma das características, né, adaptadas para ele estar nesse ambiente é essa. Que nós vamos falar sobre os ursos polares também, que também possuem as características, né, para estar nesse ambiente. Então, a camada espessa de pelo e de gordura sobre a pele. Vendo aqui a camadinha de pelo dele, né, e a gordura também faz com que o corpo dele fique mais aquecido, né? Assim eles conseguem se proteger das baixas temperaturas e suportar as águas geladas em que vivem, além de controlar a temperatura do corpo. Eles conseguem tudo isso por conta dessas características que ele tem, que é a camada de pelo, né, e a gordura sobre a pele. Já os pinguins têm uma pelugem muito tensa e tem penas externas, né, que se sobrepõem. Fica mais... Essas penas deixam os pinguins impermeáveis, né? Sobre a pele dos pinguins existe também uma grossa camada de gordura, né? Essa camada de gordura serve como isolante térmico. Até os animais, né, gente? Para eles sobreviverem nesses ambientes, quer seja ele quente, quer seja ele frio, ele tem que ter algo a mais, né, para proteger, ou desse ambiente quente, como o camelo que a gente falou, a raposa, tem também o lagarto, que é um ambiente de ambiente quente, certo? Vamos ver aqui algumas curiosidades. Essas curiosidades aqui, gente, eu achei interessante e tirei do próprio livro de vocês. É uma curiosidade que está dentro de uma atividade, certo? Então, primeiro a gente vai falar do sapo, né? Sapo da caatinga, ou seja, do sertão. Quando falta água, ele procura o quê? Ele se enterra, né, no chão, como a gente viu na aula anterior com aqueles vários sapinhos que eu já falei de onde eles são e tudo mais, né? Então, esse animal se enterra no chão para preservar a pele dele, né? Mais úmida, né? Mais fria, não é isso? Já o lagarto, que vocês conseguem ver na página 146, o lagarto, ele vive em várias regiões do Brasil. Ele dorme no inverno para diminuir
a temperatura do seu corpo. Vocês estão vendo aí que os animais, eles têm características diferentes, né? O sapo, ele se enterra no chão, já o lagarto, ele dorme, né? E a foca possui a pelagem grossa, uma camada de gordura, né? Que protege ela do frio. Aí você vê essa foca na página 147. E o beija-flor que nós falamos lá na abertura do capítulo, né? O que é que tem de curiosidade pro beija-flor? O beija-flor fica menos ativo e a frequência dos batimentos do seu coração diminui. Olha só. Então, ele é um beija-flor lá da frente, né? No frio, ele fica como? Fica menos ativo. No frio, né? Ele fica menos ativo e a frequência dos batimentos do coração dele diminui. Isso no frio, né? Então, nós finalizamos aqui mais uma aula de ciências com a imagem do beija-flor, né? Essa linda imagem do beija-flor. Que durante o frio, o que aqui acontece? Ele fica menos ativo, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.